Bom, hoje nós vamos pintar pezinhas. E essas folhas aqui, eu tenho 3 folhas, uma folha de rosa e 2 folhas dessas folhas de Natal que eu não sei o nome, tá? Então, a gente vai começar pelas pezinhas, que as pezinhas estão por baixo. Eu já pintei uma aqui, 3 delas, e daí vou explicar. Eu pinto assim, uma por vez. Eu não gosto de colocar tudo, pintar todas elas de uma vez, que a gente pode se perder no risco. Isso que eu já pinto há mais de 20 anos. Mas eu sou muito cuidadosa quanto ao risco. Eu tento não sair fora dele, tá? De vez em quando eu extrapolo e sai mesmo. Só que eu não gosto não, gosto de seguir o risco. Então eu tô usando o vermelho tomate pro fundo. Enche bem. Não pode deixar falhas, não pode aparecer o branco do tecido. A primeira passada de tinta é muito importante. Ela tem que ficar bem uniforme, não com excesso de tinta, mas também não pode faltar, porque senão ela fica aquela pintura anêmica, como acontece na maioria das pinturas. E essa pezinha aqui, ela tá por baixo dessas outras duas. Então eu venho com vinho aqui, ó, perto do risco, escureço e só esfumaço pro lado. Pronto, já fiz a primeira. Lavo o pincel. Toda vez que usa luz ou a sombra, lavo o pincel para voltar para tinta de fundo. Aí eu vou vir para essa de cá, que ela tá por baixo dessa. Muitas vezes a gente passa o risco e o risco no caso, o redondinho não fica bem redondo, daí arruma no pincel, nunca deixe, tipo assim, uma falha que enquadrade a pezinha, tá? Porque daí ela fica feia, perde a forma dela. Aqui tinha um buraquinho entre uma e outra, então a gente assim tem uma noção de que lá atrás tem mais uma pezinha, né? Então lá a gente só escurece, porque ela tá por baixo de tudo. Aí eu presto atenção sempre do lado que eu uso a luz, ó. Como eu vou pôr a sombra lá, aqui a luz vai ser acentuada. Lavo de novo o pincel, por enquanto só tô usando o fundo, que é a cor de base, que é o vermelho tomate, e o vinho, que é a sombra, tá? Depois a gente vai vir pra luz. Ó, essa pezinha, ela tá por cima de tudo, tá por cima das outras pezinhas e tá por cima da vela. Então, a gente tem que ter aqui um cuidado com ela. Aí, aqui não ficou uma sombra muito boa da vela. Estão vendo que a pezinha juntou na vela? Então, eu venho aqui, molho de novo com o vermelho e venho com o vinho e faço esse fundo aqui, acentuo mais ele para que a pezinha apareça. Olha ali, ó. Já apareceu ela. Que daí a gente vai pôr a luz desse lado aqui. Dessa pezinha eu vou colocar a luz, a sombra aqui embaixo, ó. Lavo de novo o pincel, agora eu vou pra luz. Bem pouquinha tinta, tira bem o excesso da tinta branca, vem com delicadeza, coloca lá onde fica a luz e dá uma esfumada nela. E aqui também, ó, vou colocar a luz pra esse lado de cá, até aqui pra separar da pezinha de lá, só que esse daqui tá por cima, então eu não posso chegar com a luz ali. Ali é a sombra. Aí vem de novo aqui só um pouquinho. E essa pezinha aqui, como ela tá por cima de todas, a luz dela vai ser mais acentuada. Por cima da vela e por cima das outras. Daí eu lavo o pincel porque tem excesso de branco. E venho aqui e ajeito. Olha, essa daqui eu passei um pouco branco. Ficou muito clarinha. Daí eu pego aqui, volto com o vinho e acentuo novamente a sombra.
Tentando não chegar com o vinho muito lá no branco, porque senão já não fica muito legal não. Sem excesso, tanto de vinho quanto de branco. E agora aqui a gente vai fazer uma pontinha que ela tem aqui, que eu também não sei o que é, porque eu não conheço essa fruta, ela não é uma frutinha, eu acho que ela é só um enfeite de Natal mesmo, não sei o que ela é. E aqui, ó. Lavo o pincel, aqui eu tô usando o pincel 315/4, eu acho que ele é da Tigre. Eu gosto muito desse pincel, porque ele é o pincel de cerdas naturais, eu pinto tela, então eu uso muito ele para tela. Aí ele é joia para fazer as pinturas em tecido. Daí aqui eu venho e acentuo um pouquinho a luz de branco. Sem exagero nessa luz. Esse aqui ficou menos, vou só reforçar, porque a pintura depois a gente volta, dá uma olhadinha no que ficou, que não ficou muito legal, a gente volta e arruma. Daí aqui, acentuar uma luzinha maior. Agora eu vou para a pintura da folha, essa folha de Natal. Eu vou usar verde pinheiro, verde pistache e branco para ela, para não ficar tudo igual, porque depois aqui tem uma folha de rosa. A folha de rosa eu já vou usar verde oliva e branco só, vou fazer uma folha bem básica. Essas tintas da Acrylex, além de ela estar dura, parece uma geleia, tem um cheiro terrível. Ó, essa daqui eu vou colocar o mais clarinho aqui na ponta. Eu optei por fazer a pontinha mais clara. Pode ser o contrário, pode ser só verde pinheiro também. Isso aqui não tem muita regra não, porque essa folhinha aqui, eu acho que ela não é uma folha natural assim. Eu acho que é uma folhinha artificial. Também não tenho esse conhecimento. Ó, aqui tem uma rosa. Então essa folha vai ficar só aqui, ó. Pra lá já é a folha da rosa. Vou deixar a pontinha dela aqui mais clarinha, porque depois ainda eu vou voltar nela com um brilho. Aqui eu vou invadir, vou fechar esse buraquinho ali, ó. Aqui eu pego o branco só de um lado do pincel, deito o pincel para pegar ele, tiro o excesso aqui no cantinho. Tem pessoas que tiram na bandejinha, eu tiro aqui mesmo. Não é muito certo porque gruda no vidrinho, mas é costume meu, não consigo perder esse costume. Daí eu venho aqui com o pincel bem de pezinho, a tinta virada para dentro da folha e venho fazendo uma vírgula, sem virar o pincel. Pincel do jeito que ele tá ali deitadinho, ó, eu só dou uma apertadinha, conforme vai sumindo a tinta eu aperto mais o pincel. Pego de novo só de um lado, tiro o excesso e venho desse lado aqui, faço a mesma coisa, do meio pra lá, ó.
Só separar aqui da pezinha. Isso não é um contorno, mas só para separar ele da pezinha, porque aqui ele vai ficar por debaixo da rosa. Então eu não posso passar ali. Se eu passar o branco, eu vou colocar duas luzes, e duas luzes no mesmo lugar não pode. Salvo exceções, tem algumas exceções, mas nesse caso não pode, porque essa folha da rosa tá por cima da folha ali de Natal. Aqui é a mesma coisa, tem a folha da rosa que vem até aqui, ó. Então a gente vai fazer isso daqui, a luz sempre no que tá por cima. Ali eu coloquei a luz, acentuei mais aonde estava por cima da pezinha, e aqui também, ó. Verde pinheiro de novo. Tô usando 3 cores só. Eu tô gravando, mas eu não consigo enxergar o que eu tô gravando, porque eu ainda não sei ligar a câmera no computador para mim gravar e olhar o que eu tô gravando. Depois eu tenho que verificar como que tá a gravação. Aqui. Mesma coisa. Só de um lado do pincel. Quando eu termino aqui, que eu vou pegar no branco, se eu não for preto, no caso, não for vermelho, algumas cores assim que não combinam, eu nem lavo o pincel, vou direto pro branco. Só que depois, quando eu volto pro escuro, eu não vou com branco no pincel, daí eu lavo. Ó, de pezinho. Faz aquela meia vírgula. De novo, tiro o excesso, porque se eu for com muita tinta ali fica muito branco, então aquele excesso que eu pego aqui embaixo, ó, ela vem cheia de tinta. Eu só bato aqui do ladinho e tiro o excesso, não tiro todo não, dou só uma batidinha e daí fica ali no potinho aquela parte que vem muito cheia de tinta, e vem aqui, ó, sem virar o pincel. Tem pessoas que viram o pincel assim, daí fica riscos e não pode. Que ser assim, bem natural, ó. Sem riscar, sem virar o pincel. Do jeito que eu coloco ele ali, eu venho e faço só uma vírgula, ó. Agora aqui de novo, eu venho com o branco. Aqui depois eu vou colocar um brilho nele, então eu não me preocupo muito em fazer essa parte aqui. Eu gosto de usar bastante brilho, coisas de Natal. Então, ó, só coloco ali pra dar uma separadinha da pezinha. Desse lado de cá, como lá eu coloquei o brilho, você pode vir com, quer dizer, branco, aqui você pode vir com verde pinheiro, ó. Fazendo uma pontinha bem bonita. Isso. Agora eu vou para essa folha aqui, que essa aqui é uma folha de rosa. Essa folha aqui, folha de rosa. Essa eu vou usar verde oliva e branco só. Bem simples. A pintura, ela não tem nada de complicado. A pintura, ela é simples. Tem algumas pessoas que complicam ela. Muitas vezes para vender, ou quem sabe para se achar muitas vezes, né? Achar que é especial, mas a pintura não tem nada especial. Ela é trabalhosa. Eu não vou dizer que é fácil, ela é trabalhosa. Você tem que prestar muita atenção, você tem que se dedicar, são detalhes que a gente perde muito tempo em detalhes, ajeitando para que ela fique bonita. Mas ela não é complicada. A pintura é luz e sombra. Se você for ver,
toda ela se resume em luz e sombra. Ó, sombra. Vocês viram onde eu coloquei a sombra, depois o contrário, a luz. E a hora que entender isso, que as pessoas entenderem isso, a gente pinta qualquer coisa. Aqui eu vou fazer a folha da rosa, ó. Daí eu venho e vou fazendo um serrotinho, igual a Bia Moreira ensina. Um serrotinho lá. E um serrotinho aqui, porque a folha da rosa, ela não é reta. Ela é cheia de um cortezinho do lado, né? Se você fizer ela reta, só fizer ela redondinha assim, você tira esse aspecto lindo que a folha da rosa tem. Se você for lá fora observar, todo mundo tem um pezinho de rosa, pegue uma folhinha e observe bem as cores. Eu falo sempre para as minhas alunas que a gente aprende a pintar observando a natureza, porque não tem pintor melhor do que Deus, ele é perfeito. Então, a gente tenta reproduzir aquilo que ele criou, porque ele criou. Na pintura, ninguém cria nada. A gente faz cópias. Mas a gente copia de Deus. Não pense que você copia de um outro pintor, de um outro artesão, porque você não copia. Ele já copiou de Deus. Quem criou foi Deus. Então, esse negócio de eu fiz, é meu, eu criei, isso não existe. Tá aí para todo mundo procurar, entender, ver. Aqui, ó, mesma coisa que eu fiz naquela folha, com um pouquinho de branco, bati do ladinho e venho aqui, ó, no meio de novo e puxo. Olha lá, folha da rosa. Aqui, como eu tô com um pouquinho... e o pincel bem leve, não aperte ele. É só passa mesmo. Quando ele encosta no tecido, ó, encostou no tecido, você só leva. Dá a impressão que eu aperto, mas não é. O tecido que segura certo. Pronto. Olha a simplicidade dessa folha. Eu não preciso colocar cor nenhuma mais nela. Venho aqui, faço uma pontinha. Posso vir aqui no meio só com o verde oliva mesmo, ou com sépia, e puxar aqui uns risquinhos. A minha intenção não é ser mais uma ensinando. Minha intenção é ensinar como é simples pintar. Como a Bia Moreira fala, se vocês assistirem os vídeos dela ou comprarem as revistas dela, que ela é minha mestra, vocês vão ver que ela fala assim que pintura não tem segredo nenhum, é simples. Você não precisa ficar criando coisas que não existem, tentando criar coisas que não existem. Você quer pintar uma folha, vai lá fora, pega uma folha e olhe, coloque a tinta pertinho e veja a cor que combina mais com aquela folha. Copie dela, copie direto de Deus. Eu vou pintar essa pezinha aqui, que eu deixei, ó, o fundo pronto já no outro vídeo. Só pra gente terminar essa parte. Depois eu vou pintar as outras folhas pra gente voltar. E eu vou pintar o laço e depois as rosas. Olha, essa aqui tá por baixo dessa, aqui tá por baixo dessa. Então, são 3 pezinhas. Aquela lá de cima tá por cima de todas. Muita tinta. Quando pega muita tinta, tira o excesso no pano ou lava o pincel, você vê que é tinta demais. Nunca tente aproveitar a tinta. Porque na pintura o excesso não é bom. O pouco também não é bom, porque daí ela fica muito fininha, ela não fica bonita. Aquela tinta bem fininha em cima do tecido, fica uma pintura embaçada e na hora de lavar sai rapidinho.
Então a pessoa que compra desanima porque fica sem o pano logo na primeira lavada, a pintura sai quase toda. Ó, só um pouquinho de tinta eu vou colocar ali. Desse lado vai vir a luz, então eu não posso carregar aqui de vinho, porque o vinho com o branco fica uma cor muito feia. Faça essa mistura no paninho de limpar o pincel, vocês vão ver, ela não fica uma cor bonita. A não ser quando a cor pede, né? Não presta atenção na minha mão, que tá toda machucada, com calo, cortada. Minhas unhas não tem mais nenhuma unha, tá tudo ralado. Tava esfregando parede, limpando quintal, porque eu vou mudar. Vou abrir meu ateliêzinho, tem uma casa, vou abrir meu ateliê. Então daí a gente tá ainda lá arrumando, essa semana eu já mudo. Daí os próximos vídeos, quem sabe, já vai ser na minha casa nova, com espaço razoável para mim conseguir trabalhar. Vou conseguir abrir meu ateliê depois de tantos anos, assim, um ateliêzinho modesto, né, meu, só um cantinho meu, mas vou parar de trabalhar na sala, na cozinha, como quase toda artesã faz isso, né? É na cozinha, na sala, num cantinho atrás de uma porta. Eu agora vou ter um espaço meu para mim colocar minhas coisas, poder deixar sem precisar, quando chega a gente, ter que tirar tudo da mesa, tirar da sala, tirar da cozinha. Agora lá vai ficar, vai ser o meu mundinho particular. Ó, o branco que eu coloquei, mesmo jeito do outro. Aí a gente vem aqui com o vinho. Deixa eu pôr aqui. O vinho aqui, daí eu faço. Pode ver que não tem necessidade de eu colocar essa pontinha lá na luz, tá? Coloco onde eu quiser. Nada a ver a luz com essa bundinha dela. A luz lá é o que separa. Vamos dizer que tá vindo de cá para cá, como tá vindo a minha janela, ó, a luz. Então, a luz no caso do sol, da claridade, é uma coisa. A luz que a gente põe, que eu vou pôr aqui agora, para que apareça esse buraquinho ali, é outra coisa. Aqui eu abusei um pouco do branco, eu só lavei o pincel, vim aqui e espalhei um pouquinho para ele aparecer. Daí aqui eu venho e acentuo a sombra que vem lá da janela, tá? Então aqui, como a luz tá vindo de lá, a gente vem aqui e não exagere no branco. Pronto. Agora eu vou acabar de pintar as pezinhas, as folhas, depois eu volto com um novo vídeo para não ficar muito grande, senão no Face não carrega.